cafeeiro, convidamos o engenheiro agrônomo formado pela faculdade, Dr. Francisco Maeda, tendo atuado como estagiário na Fundação Procafé e hoje figura como pesquisador responsável pela coordenação de 70 trabalhos de pesquisa conduzidos na Fazenda Experimental de Franca. É integrante do Departamento de Café da Sociedade Rural Brasileira e atua também como consultor em propriedades cafeeiras na região do sul de Minas Gerais e Alto Mogiano. Estamos falando do engenheiro agrônomo Marcelo Jordão Filho, a quem temos a honra de convidar para o uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao NECAF pelo convite e pelo brilhante evento que vocês conseguiram reunir os jovens, né? Também faço parte dessa turma, né? E agradecer também à UFLA pela recepção, né? E pelo brilhante evento. Hoje eu vou falar para vocês, quando o Ricardo fez o convite, ele pediu para ministrar o tema nutrição do cafeeiro. Acontece que em 40 minutos a gente conversar um pouco de nutrição é um tema que ficaria muito chato. Então eu envolvi principalmente a parte da adubação racional do cafeeiro e eu trouxe alguns ensaios de pesquisa que nós estamos conduzindo nos diversos campos e vou passar para vocês. Só um início aqui, a Fundação Procafé, acho que todos conhecem, mas ela é originada do antigo IBC, Instituto Brasileiro do Café, que foi extinto na década de 90. A partir daí, os pesquisadores se reuniram e formaram uma entidade privada sem fins lucrativos, que tem como objetivo principal contribuir com o desenvolvimento da cafeicultura. Hoje ela está distribuída em 3 fazendas experimentais: Fazenda Experimental de Varginha, Fazenda Experimental de Boa Esperança e a Fazenda Experimental de Franca, no qual eu sou responsável. Além das 3 unidades, nós temos, para contribuir no desenvolvimento do melhoramento genético, nós temos alguns campos conveniados em diversas cidades, Espírito Santo, Bahia, em torno de 12 campos conveniados, onde a gente leva essas variedades novas, desenvolvidas pela Fundação Procafé, e testa a adaptação em diferentes locais. Hoje, eu levantei esses números ontem, a Fundação Procafé está previsto para esse ciclo agora 16-17, em torno de 240 experimentos de pesquisa nas áreas de pragas e doenças, manejo de tratos, irrigação, plantio e formação de mudas. Então, eu separei os temas aqui para a gente discutir. Vamos falar, são temas relevantes que não tem como a gente falar de adubação do cafeeiro sem começar com a pergunta: por que adubar? Então, todos conhecem esse barril, que é a lei do mínimo. Acho que toda aula vocês, nessa área, vocês vão lidar com essa imagem, que é: a produtividade das culturas é limitada pelo nutriente que está deficiente, mesmo que os demais estejam em quantidades adequadas. Então, isso daí parece algo simples, mas na prática a gente vê que o produtor muitas vezes vai pecar nesse sentido. Então, um experimento também muito antigo, desbravando o Cerrado de Batatais, estado de São Paulo, 1956, é um experimento para reforçar a lei do mínimo, onde uma área sem adubação produziu nada. Quando colocou NPK, quase 10 sacas, NPK mais calagem, 20, NPK calagem mais zinco e boro, mais de 30 sacas. Então, reforçando a importância da lei do mínimo. O que mudou de lá para cá? Acredito que nada. Um experimento mais recente do Santinato, Rodrigo Tigli e Thiago, feito no Cerrado, publicado no 37º Congresso, um resultado de primeira safra de café com adubação completa, 70 sacas. Na ausência do nitrogênio, 32,
ausência de fósforo, 48, ausência de potássio, 55, cálcio, magnésio e enxofre, mostrando mais uma vez que basta um elemento estar deficiente e ela limita a produção do cafeeiro. Esse mesmo experimento com média de 4 safras, o mesmo ocorre. Então basta um elemento em deficiência para reduzir a produção. Agora, vamos quantificar a demanda desses nutrientes. Essa quantificação veio de alguns trabalhos feitos pelo IBC, feito pelo Antônio Vander, Correia e Freire, no ano de 85, onde eles pegaram plantas em diversos estágios fenológicos, desde o plantio até a fase de produção, e estratificou o teor nutricional contido em ramos, frutos, folhas, e onde foi nós chegamos nessa tabela. Não sei se você já conhecia essa tabela, acredito que sim. Então, para produzir e vegetar uma saca de café, é necessário 6,2 kg de nitrogênio, 610 gramas de fósforo, 5,9 kg de potássio, 3 kg de óxido de cálcio e quase 2 kg de óxido de magnésio, enxofre e os micros. Então, o que mudou dessa época para cá? Produtividade, nós temos níveis de produções maiores, a eficiência no uso dos fertilizantes. Hoje a gente já não trabalha mais com a ureia como era trabalhada no passado, aplicando em condições adversas, e a eficiência dos fertilizantes. Hoje nós temos fertilizantes mais tecnológicos que permitem um melhor aproveitamento desse adubo. Quantificar a disponibilidade dos nutrientes a partir da análise de solo. Eu queria iniciar discutindo um pouco a questão da análise de solo, que nós temos hoje várias ferramentas para retirar. Então o Procafé vem estudando essa parte. Tem ocorrido na prática muitos erros de interpretação, de recomendações em cima de análises incertas, né? Então nós resolvemos testar os equipamentos. Esse foi um trabalho conduzido pelo colega Arson, onde nós testamos a amostragem através do trado holandês, a sonda e a cavadeira, que ainda muitos produtores utilizam, né? Então nós fizemos em um mesmo local vários pontos, né? Nós retiramos a análise com o trado, a sonda e a cavadeira em mesma profundidade. Para vocês terem noção, olha o diferencial que deu em pH, 9%, fósforo, 81%. Isso modifica toda uma decisão de adubação. Boro, um microelemento que se passar dá problema. Então, como que nós vamos ficar? Variação em cima de amostragem. Então, vamos orientar os produtores na retirada dessas análises, ficando com trado ou sonda nesse uso. Outro ponto também de variabilidade, que nós começamos a perceber problemas nas lavouras diante de recomendações. Fizemos análises separadas da projeção da SAI, que é uma análise padrão, recomendada. Onde nós vamos adubar o café? Eu adubo debaixo da SAI, então vamos tirar a análise lá. Lavoura densada, eu adubo em área total. Vamos escolher qualquer ponto da lavoura para tirar essa análise. Nós começamos a observar uma variabilidade muito grande desses elementos próximo ao tronco, 30 centímetros para fora da saia, que é considerada uma retirada incorreta, e no meio da rua. Olha, se fosse recomendar em cima do que está considerado como padrão correto de amostragem, nós teríamos uma necessidade de calagem próxima de 2,5 toneladas. Essa análise feita 30 centímetros fora da saia, sem necessidade de calagem. Olha a diferença do boro entre os troncos, 30 centímetros afora, e no meio da rua. Um teor bom, um teor baixo e muito baixo. Então, a partir daí, nós começamos a ver na prática o que isso estava interferindo na vida do produtor.
Por exemplo, isso é um caso de um produtor lá no município de Boa Esperança, o potássio na análise de solo dele de 130 miligramas, uma produtividade esperada naquela safra de 70 a 80, então vamos fazer uma recomendação conservadora, 350 kg de N, 350 kg de potássio. De repente, no mês de março, a cercosporiose pegou essa lavoura e em alto índice. Nós observamos, vamos ver o que está acontecendo. Separamos as lavouras que estavam com mais e menos cercóspora. A da direita, lavoura com menos cercóspora, a esquerda com mais cercóspora, e retiramos as análises entre os troncos, 20 a 30 centímetros fora da barra e no meio da rua. Olha como que estava. Cálcio 3 para 7 para 4,5 de potássio. 7 de potássio, certo? 20 a 30 centímetros fora da barra. Magnésio, 21. 7. Nós estamos com uma relação de potássio para magnésio 20 a 30 centímetros de tronco de 1 para 1. Isso é um desequilíbrio na certa, entendeu? Então a cercosporiose ninguém vai controlar isso. Então, o que veio acontecer isso? Esse aumento de mecanização, a varrição do café na máquinas de meio de rua, arrastando toda o resíduo da adubação de baixo do café para o meio da rua, esse resíduo tem ficado lá e tem ocorrido muito desequilíbrio. Você joga o resíduo no meio da rua, tira a análise de lá, pede calcário novamente, pede potássio, você põe potássio, põe calcário e o meio está muito desequilibrado com esses teores altos, né? Ah, mas por que você não identificou esse excesso de potássio na análise foliar? Nós temos alguns ensaios da Fundação, acho que feito pelo Machello, onde o potássio ele é facilmente lavado na folha, né? Então, se você tirar uma análise foliar hoje, essa semana chover a semana inteira, você tirar depois da chuva, esses teores na folha vão estar muito baixos. Então, é uma confiabilidade baixa essa análise de potássio via foliar. Outra questão que nós, na prática, vocês futuros agrônomos, recomendantes, vão observar. Análise de solo boa em lavouras ruins. Análise de solos ruins em lavouras boas. Num caso desse, não pense duas vezes, não tente entender o que aconteceu. Pede outra amostra, ou foi erro de laboratório, ou foi erro de amostragem. Vamos colocar uma pessoa treinada para fazer essas amostragens. Então, a análise clínica é soberana analítica. Lavoura de baixo vigor não pode ter um teor adequado de nutrientes no solo, assim como lavouras de alto vigor não pode ter um teor baixo de nutrientes no solo. Então vamos ficar atentos nesse ponto. Vamos agora avaliar o potencial produtivo dos talhões. Como que é feito? Uma lavoura baseada em histórico de produção, uma lavoura que tem altas produtividades, tem uma arquitetura de planta boa, uma haste principal preservada, bastante ramos produtivos. Esse tipo de lavoura é uma lavoura que eu vou investir em nutrição, é uma lavoura que ela me dá um retorno em produtividade. Então essas lavouras nós vamos trabalhar com uma nutrição completa. Lavouras de baixa produtividade, nós vamos sair de forma estratégica, são lavouras que nós não temos uma rentabilidade, são produções baixas, ou por motivos de praga de solo, ou por motivos de preservação de haste, perda de ramos. Então você faz uma nutrição aproveitando essa reserva de nutrientes no solo, até chegar a um ponto você optar ou pela uma recepa ou pela renovação. O que influencia na nutrição do cafeeiro, né? Tipo de solo, né? Eu não vou tratar um solo, um podizólico igual eu vou tratar um latossolo. Por exemplo, o podizólico pode uma facilidade maior de ocorrer uma supercalagem, ao contrário do latossolo. Questão de microclima. Dentro de uma mesma fazenda eu posso ter condições de talhões e lavouras diferentes. Uma lavoura da parte alta da fazenda
eu não posso trabalhar com o mesmo nível de nitrogênio numa lavoura da parte baixa, onde pode ocorrer uma maior infestação de foma, a lavoura vegeta muito, você tem que trabalhar com nível nitrogenado menor nas áreas mais baixas da fazenda. Intempéries climáticas. Eu tenho uma lavoura podada no sistema safra zero, no ano de vegetação, ela vai produzir uma safra boa no próximo ano, vem uma chuva de pedra e afeta essa lavoura. O produtor fala, não, eu vou pôr nitrogênio para essa lavoura voltar a vegetar. Errado. Ele vai pôr nitrogênio, a bactéria vai vir e destruir essa lavoura. Então, as intempéries climáticas também mudam a decisão na hora de fazer as recomendações e tomar a decisão. O nível tecnológico cultural do produtor. Isso não está relacionado a pequenos produtores e grandes produtores. Nós temos hoje pequenos produtores com alto nível tecnológico e temos produtores grandes com baixo nível tecnológico. O que isso vai mudar? Eu tenho que facilitar, ver se aquele produtor de baixa tecnologia vai conseguir aplicar aquela recomendação que você fez. Uma mistura de bora no adubo, vou procurar trabalhar com adubos prontos para esse produtor. Então, o nível tecnológico também vai interferir na nutrição. Uma lavoura ruim dessa, como que o produtor fica numa situação dessa? Ele vai investir, vai adubar, vai nutrir uma lavoura que não vai dar um retorno financeiro para ele. Então, o futuro disso daqui é a renovação. Pragas de solo, nematóide. Se eu não me engano, em 2012 foi feito um levantamento pela UFLA, se eu estiver errado, o professor corrige, que em 60% das lavouras do sul de Minas estavam infestadas com nematóide, né? E hoje, 2017, será que diminuiu? Então, imagine lá, 2002, 60% das lavouras, imagine hoje. Então, uma lavoura com nematóide, eu tenho estratégias para poder conviver com ele, depende do nematóide, né? Trabalhar com nível de cálcio maior em lavouras com nematóide, fazer um manejo da braquiária. A braquiária, ela exuda substâncias nas raízes muito mais forte que um aldicarb nematicida e muito mais barato que o nematicida. Então, talvez nessas áreas um manejo do mato com braquiária seja uma alternativa. Berne de raiz, isso é um problema sério. Lavouras que tem esse tipo de praga, eu nunca vou conseguir fazer uma nutrição eficiente nesse tipo de lavoura. Então, vamos olhar para o solo também para poder fazer uma recomendação. Está vendo o produtor todo feliz, o tamanho da lavoura, satisfeito com o tamanho da lavoura. Uma lavoura dessa daí, com uma média de 30, 40 sacas, para subir os nutrientes, para nutrir um grão desse, primeiro você tem que nutrir uma árvore, né? Então, nós estamos optando em trabalhar com plantas mais compactas, sistemas de podas mais intensos, aonde você obtém produtividades semelhantes ou superiores a essas condições, com um nível de nutrição talvez até menor. Então, esse é um sistema de safra zero. No ano de alta, a gente colhe aí de 80 a 100, às vezes até mais, no ano de carga. Então, você vê lavouras de porte baixo, com alto potencial produtivo. Então, na nutrição de solos pobres, como nós vamos fazer essa recomendação? Nós vamos verificar a necessidade do nutriente para vegetar e produzir, ou seja, retirada para a planta, produção pendente estimada, mais a retirada pela vegetação para uma safra almejada, ou seja, sempre adubando pela média de um biênio almejada. Nós vamos chegar aqui, aqueles 6,2 kg de N, então 3,6 para vegetação, 2,6 para produção. Fósforo, você vê, um total de 610 gramas por saca a ser produzida, e potássio 5,9. Esse é
mostrando um solo que no passado foi pobre. Esse é um sítio do Antônio Vander, em Nepomuceno, onde ele iniciou o plantio em 82. Então, aqui uma evolução até 2011 desse solo. Então, em 29 anos, nós aumentamos a matéria orgânica em 1% e a CTC saiu de 3,75 para 2,75. Como que nós fizemos isso? Adubando, corrigindo. Então, saiu do solo em condições pobres para um solo em condições melhores. Nesse caso, para solos corrigidos, como que eu vou fazer essa recomendação? Eu vou desconsiderar a demanda por vegetação, considerar os nutrientes disponíveis no solo e fazer a recomendação em cima da extração, certo? Então, por que disso tudo? O que contribui para a gente fazer isso? O cafeeiro, em 18 meses, 1 ano e meio, ele cicla 100% das suas folhas. Esse é um ensaio feito pelo Machello. Ele pegou em diversas regiões, Pirapora, Martins Soares, em diferentes condições de espaçamento, e verificou a tonelada de folhas por hectare ano que uma lavoura de café cicla, né? Na média, ficou em 5,5 toneladas de folhas cicladas ao ano. Isso contribui o quê? Em 166 kg de N, quase 7 kg de fósforo e 94 kg de potássio. O que isso importa? Para uma lavoura de 30 sacas por hectare, a ciclagem de folha ela vai contribuir com 50% da recomendação de nitrogênio, 20% da recomendação de fósforo e 30% da recomendação de potássio. Então, isso nem considerando a média, considerando uma condição em Martins Soares, no espaçamento de 4 a meio a 1. Né? Bom, vamos chegar na parte que interessa. Então, agora nós vamos na recomendação de adubação. Vamos iniciar no elemento nitrogênio. O nitrogênio é um nutriente de dinâmica muito complexa no solo. Ele está no solo mais de 90% na forma orgânica. Sua deficiência paralisa o crescimento. Os sintomas aparecem em folhas velhas, é um elemento móvel. O aumento de cercosporiose em caso de deficiência, desbalanço com nitrogênio e potássio. O excesso, nós vamos ter vegetações excessivas e redução da produtividade, ataque de foma e, em alguns casos, também ataque de ferrugem. Né? A forma do nitrogênio nos fertilizantes, nós temos o NH3, que combinado com o gás carbônico faz a ureia, combinado com o ácido fosfórico faz o MAP e o DAP, ácido nítrico faz o nitrato e o ácido sulfúrico, sulfato de amônio. Né? Nós temos na forma amídica, ureia, amoniacal e nitrato. Perdas no nitrogênio. Né? Esse é um trabalho considerando a ureia, perda de nitrogênio, 15 dias após a aplicação, a ureia chegou a 25%. Só de você misturar a ureia ao sulfato de amônio, acidificando o meio, essa perda foi para 15%. A ureia mais o agrotem ficou próximo de 10%. Ureia, agrotem, sulfato de amônio próximo e sulfato de amônio em torno de 5%. Então o sulfato de amônio perde pouco. Em condições de pH 7, solo alcalino, ele tem essa volatilização da amônia. Né? Então, mas pH 7, que lavoura que vai estar com pH 7? Faz uma análise dos primeiros 3 centímetros a 5 centímetros, que é onde ocorre o contato direto com o adubo. Vocês vão ver que não é difícil encontrar pH 7 superfícies alcalinas. Aqui, com relação ao nitrogênio, esse é um experimento que variou níveis de adubação de nitrogênio. Você vê, a testemunha nunca recebeu
nitrogênio, 50, 100, 150, 200 kg de N. A coloração da planta muda. Aqui uma área sem nitrogênio, com nitrogênio, você vê o aspecto de amarelecimento. Ele ocorre um amarelecimento em folhas velhas, por ser um nutriente móvel, absorvido por fluxo de massa, então ele caminha para as extremidades da planta, né? Com relação à análise foliar, né? A questão do nitrogênio, a leitura em análise foliar, a gente ouve muitos técnicos, produtores, eu quero saber quanto está o meu nitrogênio na folha, é só esse número que ele quer saber. Então, quando a gente observa o nitrogênio, numericamente nós podemos cometer algum erro, porque até fazer ajustes de adubação em cima de análise foliar com nitrogênio. O que acontece? Eu tenho parcelas lá na fazenda, nunca recebeu nitrogênio, eu tiro a análise da folha, está 3,5. Então, tá bom, não precisa adubar? 3,5. Então, nós temos que correlacionar o nível, a quantidade de nitrogênio na folha com o crescimento. Esse é um experimento conduzido pelo Alisson. Você vê uma testemunha no terceiro par de folha, 3,13 de nitrogênio, um crescimento de 7. Uma lavoura adubada com 400 kg de nitrogênio, crescimento de 9 nós. Então, ou seja, expandiu o tecido, diluiu a concentração de nitrogênio na folha. Então, nós sempre temos que correlacionar nível de nitrogênio na folha com o crescimento da planta. Outra questão, quando nós fizemos essas análises em ramos e raiz, a gente estava com 20% a mais de nitrogênio na raiz, nos dois níveis de adubação superiores. Aspectos fisiológicos ligados ao nitrogênio. Na haste ortotrópica nós temos uma gema cabeça de série que dá origem ao ramo plagiotrópico. Então, uma vez perdido esse ramo plagiotrópico, nós não vamos ter outro na haste principal. E também na haste ortotrópica nós temos de 5 a 6 gemas seriadas. Na haste plagiotrópica, essas 5, 6 gemas seriadas dão origem a folhas, ramos e flores, posteriormente frutos, né? O que acontece quando eu excedo na adubação nitrogenada? Nós vamos proporcionar um desequilíbrio nessa planta e ela vai induzir essas gemas vegetativamente ao invés de reprodutivamente. Então, aquelas lavouras que o produtor fala, nós temos tem uma lavoura lá que ela sempre fica bonita, muito enfolhada, um verde muito bonito, mas nunca dá café. Excesso de nitrogênio. Você está induzindo as gemas se diferenciarem vegetativamente ao invés de virarem flores e frutos. Então, cuidado com o nitrogênio. Adubação de ureia sobre folhas. Um caso desse aqui, a perda da ureia é muito grande. Então, o fertilizante não atinge o solo, acontece uma grande atividade da urease. Então, num caso desse, em lavouras podadas, nós temos que optar em fontes mais seguras, né? Uma ureia protegida, um nitrato, um sulfato de amônio. Outra ocasião, a ureia aplicada sob a saia. Quando você chega perto, você vê muitos grânulos da ureia por cima das folhas. Isso também vai acontecer uma atividade da urease e vai dificultar a absorção, porque nós não temos contato com a raiz do café. Olha aqui esse caso. Esse está em contato com o solo, aqui na folha, aqui no solo. Então, vamos ficar atento com esse tipo de nutriente, a ureia, em cima de ocasiões adversas. No caso do nitrato, o nitrato aplicado com o solo seco, pelo efeito da higroscopicidade, né? Ele absorve a umidade relativa do ar e ele já vai derretendo aqui, ó. Então, o nitrato ele vai bem até em condições de aplicação seco, né? Então, além do excesso de vegetação, o excesso de nitrogênio pode promover também a facilidade
na ocorrência de foma, bacteriose em regiões altas e também, em alguns casos, o aumento da ferrugem. Outra questão do nitrato também, pelo esse efeito higroscópico, ele empedra bastante. Então, a gente vê muito na lavoura, você chega lá, vê uns pés assim, e fala, nossa, que doença que é essa, né? Na hora que você olha, tem uma pedra de nitrato lá no pé do pé, salinizou o ambiente, mata a planta. Então, tomar cuidado com o armazenamento de nitrato para o próximo ciclo, né? Pensando em aproveitar o adubo. Aqui, em condições de solo pobre, um experimento feito em 3 pontos na EPAMIG. Você vê que em condições de solo pobre, uma resposta muito grande ao aumento de níveis de nitrogênio e potássio, saindo de 0 de N, 0 de potássio, 17 sacas para 51, quase que uma resposta linear em condições de solos pobres. Aqui na fazenda experimental de Varginha, com 10 anos de cultivo nessa área, um solo, na situação atual, considerado um solo de média fertilidade, nós saímos com uma resposta também linear, de sair de 250 kg da fórmula 25-20 a 1 tonelada. Então você vê que teve ainda uma resposta. Já em Varginha, no ano de 98, de 93 a 98, áreas já com 20 anos de cultivo, considerado um solo rico, testemunha sem adubação nitrogenada 20 sacas, 100 kg de N, 50, 250, 450, e estatisticamente semelhantes. Então, você vê que em solo em condições melhores, solos corrigidos, já de longo prazo de adubação e correção, a resposta do nitrogênio é menor. Mas e aí, eu vou adubar então com 100 kg de N sempre nessas condições? Não, você vai estar queimando a sua matéria orgânica nessa área que está contribuindo com esse nitrogênio. Mas também não é necessário esses níveis de adubação. Com relação aos fertilizantes nitrogenados, nós temos os de liberação lenta, controlada ou gradativa. Nós temos a ureia de metileno, que ele é formado a partir da injeção de carbono na molécula de ureia, então ele passa a ser insolúvel em água e fica disponível apenas pela hidrólise dos micro-organismos. Outra tecnologia é os grânulos recobertos com polímero. Normalmente eles usam enxofre, então eles fazem essa cobertura da ureia com enxofre, e conforme a espessura desse polímero, ele tem uma diferença no tempo de disponibilização para a planta. Os inibidores de urease, no caso as ureias protegidas, que o principal objetivo desses produtos seria reduzir os processos de volatilização, lixiviação, parcelamento da liberação do nitrogênio, a solução do solo, e redução dos parcelamentos, ou seja, maior aproveitamento do nitrogênio aplicado. Mas e aí, nós vamos usar esse tipo de adubo e vamos reduzir o nível de adubação? Não. É os mesmos 6,2 kg de nitrogênio para produzir e vegetar uma saca de café. Então, o nitrogênio, adubação nitrogenada, de acordo com as condições da lavoura, ficando entre 200 a 400, 400 eu acho até alto para a maioria das condições, né? Cuidado com o exagero. Então, na dúvida, melhor faltar um pouco de imediato e você ter tempo para corrigir do que você pecar no excesso, porque o excesso para corrigir esse problema é só extração através da planta, né? Então, dá prioridade em utilizar fontes de maior aproveitamento. O potássio. Nitrogênio veio de uma dinâmica bem complexa, o potássio já é mais simples, né? Ele tem uma contribuição muito grande na abertura e fechamento dos estômagos, ele tem uma alta exigência pelo cafeeiro, são quase 6 kg de potássio para produzir e vegetar uma saca, e
O uso excessivo tem causado desequilíbrios com o magnésio. Em anos de carga alta, esse nutriente não se mantém alto na folha, na fase de granação. Tem até uma tabela de interpretação de análise foliar, se eu não me engano, adaptado pelo Malavolta, que ele descreve lá níveis ideais de potássio na folha conforme os meses, né? Então, isso você vê que quando você pega a fase de granação e enchimento, os níveis se reduzem bastante, onde o potássio é bastante drenado para os frutos, né? Então, descende de potássio, redução no rendimento, piora na qualidade, reduz até o crescimento. Em caso de excesso, desequilíbrios nutricionais com cálcio e magnésio, consequentemente um aumento de cercosporiose, que é aquele caso que eu mostrei para vocês. Com relação ao cálculo, como nós sabemos quanto tem de potássio em 1 hectare na camada de 0 a 20? 1 centimol de carga por decímetro cúbico é igual a 940 kg de K2O. Então, se você considerar uma leitura na camada de 0 a 20, você com um teor de 150 miligramas, na camada de 20 a 40, resultado da análise, 100 miligramas por decímetro cúbico, e a 2 metros. Imagine sem considerar a quantidade de potássio nessa faixa até 2 metros, tranquilamente uma faixa explorada pela raiz do café. Então, se na camada de 0 a 40 eu tenho 250 miligramas, divide 340, 391, você chega em centimol. Então, se nós sabemos que 1 centimol por decímetro cúbico de potássio é 940 kg de K2O, eu tenho 0,64, então quer dizer que eu tenho 602 kg de K2O na camada 0 a 40, dividido por 5,9, que é a extração do café, nós chegamos a um potássio para a produção de 100 sacas. Então, vamos considerar a disponibilidade de potássio nessas camadas. Você pega um acaiá de 15 anos de idade na fazenda experimental de Varginha, raiz do café bastante presente no meio da rua e camadas aí até 1,5 metro de profundidade. Então, prioridade, utilização da palha, vamos retornar essa palha para a lavoura. Eu vejo muitos produtores que colocam lá um monte de palha e deixam aquilo pegar fogo, né? Então vamos dar importância, porque além de você estar levando o potássio, você está levando outros elementos também, e adição do material orgânico, que é muito importante. Cuidados com os desequilíbrios, e acima de 200 miligramas você pode zerar a adubação de potássio, independentemente da carga. Fósforo, ele é muito importante na fase de formação, muito utilizado nas adubações. Os solos brasileiros em geral são pobres, tem uma grande tendência de fixação no solo, e ele movimenta pouco no solo. Então, a gente vê às vezes o produtor fazendo muita fosfatagem em café, né? Vocês viram naquela tabela de extração, nós precisamos de 610 gramas de P2O5 para produzir e vegetar uma saca, né? Então, muitas vezes o produtor tem feito muita fosfatagem, às vezes esquece do magnésio, que é quase 3 kg de óxido de magnésio para produzir uma saca. 15 minutos. Tá bom. Então, fósforo deficiente, redução do desenvolvimento do sistema radicular, menor floração, e em excessos difícil, às vezes uma imobilização na absorção de zinco, né? Em casos muito extremos, né? Essa deficiente de fósforo chega até avermelhar a folha. As fontes de fósforo disponíveis: superfosfato triplo, super simples, termofosfato, iorim, MAP. Isso é só mostrando, eu vou pular direto para esse experimento, que é um dado mais consistente. Aqui é um trabalho feito em Boa Esperança pelo Alisson, diferentes níveis de adubação de fósforo, aplicações anuais
de 60 a 480 kg de super simples e MAP desde o pós-plantio. Então, sem nenhuma diferença estatística na produção, média de 6 safras. Esse é um trabalho que nós conduzimos em Franca. Eu até não coloquei detalhado, mas isso daqui é o seguinte: nós plantamos uma lavoura sem fósforo na copa. Então a ideia era a gente testar a resposta do fósforo via foliar. Então, 2 anos após a aplicação, nós formamos a lavoura sem fósforo no suco e viemos com métodos de correção. Quais foram esses métodos? Uma testemunha, aplicações 4 vezes ao ano de MAP via foliar a 1,5%, aplicação do fósforo em cobertura ficou prejudicado pela mobilidade do nutriente no solo, e aplicação de fósforo enterrado, mostrando que a lavoura tem, dos macronutrientes, o fósforo é um que tem uma boa absorção via folha. Pontos de utilização de fontes de maior aproveitamento: acima de 20 mg você pode cortar a adubação fosfatada em lavoura em produção. Vamos no cálcio e magnésio. São nutrientes facilmente repostos ao solo através de calcário. O magnésio é o elemento mais deficiente nas amostras do Brasil. Motivos: os materiais orgânicos em geral são pobres em magnésio, e o magnésio contido no calcário é a parte mais dura da rocha, é o magnésio. Então, às vezes você está colocando um calcário com um teor de magnésio, muitas vezes ele não está sendo disponibilizado para a planta, né? Então, por isso, vamos buscar sempre calcários dolomíticos. E não vamos esquecer que o magnésio é o centro da molécula de clorofila. Nós temos um magnésio no centro e 4 NH4. Então, a gente vê muito produtor: eu adubo com 500 kg de N, minha lavoura está boa, tudo. Aí você olha o magnésio dele, tem 1 centimol de magnésio. Então, um produtor com 1 centimol de magnésio no solo, não adianta ele passar de 200 kg de nitrogênio, porque ele não tem magnésio para poder se ligar ao nitrogênio. Então, deficiência de cálcio e magnésio, desbalanço na relação cálcio, magnésio e potássio, redução no desenvolvimento radicular, maior ataque de doenças. O cálcio é um componente da lamela média da parede celular, extremamente importante na questão de doenças em geral. O excesso, desequilíbrio de cálcio e magnésio, né? E o aumento excessivo do pH, em caso de fornecimento de cálcio e magnésio via calagem. A mesma conta, potássio nós não discutimos, que era 1 centimol, era 940 kg de K2O. Para o cálcio, 1 centimol são 560 kg de K2O, 560 kg de óxido de cálcio, e o magnésio, 1 centimol decímetro cúbico no solo é igual a 400 kg de óxido de magnésio. Deficiência de magnésio. Então, vamos buscar sempre a relação 9:3:1. Para um solo de CTC de 6 a 10, pelo menos 3 de cálcio, 1 de magnésio e 0,3 de potássio. Aqui o sistema radicular do café, a questão do gesso, né, é uma importante fonte de cálcio e enxofre. Ele neutraliza alumínio em profundidades, carrega bases para partes mais profundas, aprofundando então o sistema radicular. Vamos tomar cuidado com os exageros, né? A gente vê a tal da irrigação branca, acho que já está bem discutido isso daí. E onde nós temos mais disponibilidade de água? Nas camadas mais profundas. Para nós conseguirmos o uso do gesso racional, combinando o gesso de forma correta e aprofundando esse sistema radicular. Esse é um experimento conduzido pelo Alisson novamente, de 2009 a 2016, onde nós trabalhamos com diferentes níveis de uso de gesso, de 4,3 toneladas a 26 toneladas por hectare.
no pós-plantio. Então, também sem resultado na produtividade, sem contar o desequilíbrio causado em magnésio, onde se aplicou doses elevadas do gesso, né? Pode ver aqui, nós fizemos uma trincheira, a área com 0 de gesso, 26 toneladas, 12 toneladas. Você vê, sem utilização de gesso, só através do calcário, um bom aproveitamento do sistema radicular, chegando aí a 2 metros, né? Realmente, a área que estava com 26 toneladas de gesso, às vezes na foto não fica muito nítido, mas realmente tinha mais raízes, né? Aprofundou mais o sistema radicular, mas nós vendemos café e não raiz, né? Então, cálcio, magnésio, pontos de economia, utilização de fontes de maior aproveitamento e primar pela qualidade das aplicações. A gente vê a aplicação de calcário aí, feita lá no vizinho, a hora que você vê a poeirinha fina do calcário está dentro da sua fazenda, que é a parte boa do calcário está vindo para o vizinho. Então, se precisar, vamos umedecer o calcário para fazer uma boa aplicação, ou até mesmo uma mistura com gesso vai muito bem. Boro. Vamos dar preferência para o boro em aplicações via solo, pela imobilidade dele no floema, né? No solo nós vamos trabalhar em torno de 2 a 6 kg de boro, pode ser via ácido bórico ou lexita, deficiência de boro, superbrotamento. Eu não vou, o tempo está acabando. Esse é um trabalho de cálcio e boro na florada em diversas maneiras, 15 dias antes da florada, depois da florada, cálcio 2 vezes, 3 vezes, cálcio e boro 15 dias depois. Nós nunca tivemos um resultado significativo no fornecimento de cálcio e boro via foliar antes, durante e depois da floração. Zinco, né? O zinco já é o contrário, dá preferência de aplicações foliares, porque ele tem uma mobilidade baixa no solo, ainda mais em solos argilosos, isso também fica mais dificultado. Então, o fornecimento de 2 a 4 pulverizações via folha tem suprido a demanda de zinco, né? Sintoma do zinco, a falta dele, esse efeito taça, né? Você vê que antes da aplicação do zinco, esse efeito taça, após a aplicação, os ponteiros já voltam para um desenvolvimento normal. O excesso de zinco também é muito prejudicial, dá um engrossamento das raízes. Em fase de formação, nós temos muitos problemas desses na região. Áreas que foram milho por muito tempo, plantio direto, adubação de milho tem uma concentração grande de zinco. Aí o produtor vem, planta a lavoura e a lavoura não sai. A hora que você retira, o sistema radicular está todo com as raízes absorventes grossas, né? O mesmo acontece não só em área de milho, mas área de muito tempo de lavoura. Você retira a lavoura lá de 20 anos, o zinco está muito alto, você tem esse problema também. Então, no zinco, tomar cuidado com teores de altos de zinco na fase de formação. O suprimento via foliar de 2 a 4 pulverizações. Cobre. Cobre só, às vezes, em solos muito úmicos, né? Ele tende a apresentar alguma deficiência. Mas o próprio manejo de controle de ferrugem e cercosporiose, você utiliza o cobre para fins de fungicida, você acaba suprindo a demanda desse cobre na planta, né? Manganês e ferro, em casos de encharcamento, solos compactados, né? Falta a oxigenação no solo, ocorre a oxirredução de ferro e manganês, se torna indisponível para a planta e dá esse sintoma de amarelecimento, que é facilmente corrigido com aplicações de ferro, sulfato de manganês. Molibdênio. Molibdênio, esse aqui acho que eu só vi no livro, né? Essa foto é famosa, acho que melhor deixar quieto na literatura isso daí, né? Até aparecer outra, né? Então, desafios hoje para sobrevivência da cafeicultura, uma nutrição adequada, tratos culturais, combate a pragas e doenças, melhorar a qualidade para permitir que a gente faça uma venda melhor desse café, o manejo de colheita e pós-colheita,
secagem e preparo. Ainda nós temos muitos produtores que não fazem uma seca correta. Aprender a vender esse café, né? Segue com Armando. Gerenciamento e profissionalização, treinamento de equipe, treinar os tratoristas, desde toda a equipe envolvida na fazenda tem que ter conhecimento de todo o processo, né? Mudanças e adaptações, novos desafios, certificações, então temos que estar sempre evoluindo na cafeicultura. Gostaria de deixar aí as datas dos nossos eventos da Fundação Procafé. Dia de campo em Boa Esperança, Franca em maio, e dia de campo em Varginha, e nosso curso de atualização também no mês de agosto, né? A Fundação Procafé, esse ano, nós, além da venda de sementes, nós vamos passar a comercializar mudas nas 3 unidades, Varginha, Boa Esperança e Franca. Então, quem quiser também, nós vamos estar disponibilizando mudas aí de novas variedades e convencionais. Desculpa ter passado do tempo um pouquinho, o assunto é muito grande para pouco tempo, então teve que fazer meio corrido. Obrigado, hein? Em nome da comissão organizadora, agradecemos ao engenheiro agrônomo Marcelo Jordão Filho e convidamos a integrante do núcleo, Marina Chagas Reis, para a entrega de uma lembrança.